Olá, oitavo ano. Bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 4 de fevereiro, nós vamos ter uma aula de oficina de negócios. Eu sou a professora Lindalva, trabalho com vocês a disciplina de matemática e também a disciplina de empreendedorismo, que é é, a nossa disciplina de oficina de negócios. Então, a gente tem aqui, vocês vão ter o nosso livro, certo? Do oitavo ano, nós ainda não vamos trabalhar com os livros. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre liderança. Nós vamos depois acompanhar com um vídeo e com uma atividade. Então, o nosso capítulo 1, ele vai falar sobre desenvolvimento de lideranças. Certo? O que é ser um líder? Então, muitos imaginam que liderança está relacionada com o ato de exigir algo de alguém, obrigar o outro a agir conforme os seus princípios, suas vontades, impor pelo sentimento do medo. Então, na verdade, líder, a palavra liderança não tem nada a ver com imposição. Pelo contrário, faz com que os demais abracem uma causa sem que se faça necessário ser obrigado ou imposto. Então, muitas lideranças atuais se destacam porque já vão fazendo aí marcas ao longo de toda a história da humanidade. Nós vivemos num grupo onde nós temos diversos tipos de pessoas. Temos equipes que podem ser equipes na escola, é isso, para fazer trabalho. Podemos ter equipes em algum esporte que vocês praticam, equipes de amigos, né, isso no seu bairro, na sua rua. Então, dependendo de cada situação, nós temos aí equipe. Então, alguns membros dessas equipes, vocês já devem ter observado, que aí tendem a ter atitudes de liderança, certo? Então, tendem a ter algumas atitudes que faz com que os outros façam o que ele quer, ou então inspiram aquela pessoa, ou têm uma tendência de mostrar às pessoas o que é certo fazer. Então, essa tendência, ela é chamada de liderança. Não é usar a palavra mandar nos demais. É muito comum as pessoas confundirem a palavra liderar com a palavra impor, ordenar, intimidar. Liderança pouco tem a ver com essa ideia de ameaça, de imposição, e sim se identificar com aquilo, se identificar com a pessoa ou somente se inspirar, certo? Então, muitos fatos históricos são creditados através aí, né, de toda a história, de todo esse surgimento através de liderança. Mas não devemos esquecer que o sucesso é feito em conjunto, não só pelo líder. Não é só porque tem um bom líder que tudo aconteceu. Tem que ter uma boa liderança e tem que ter bons liderados. Isso significa que não é só tão importante ser um bom líder, como é tão bom ser importante como ter bons liderados e ter aí um conjunto de lideranças, certo? Então, esse nosso primeiro capítulo, basicamente, nós vamos falar um pouquinho sobre liderança. Geralmente, todo grupo possui uma liderança, certo? Não sei se você está assistindo aula agora nesse momento, certo? Mas em algum momento você talvez possa identificar se você é líder ou é um liderado
em algumas situações, algumas circunstâncias aí do seu dia. Então, você tem um grupo de amigos, geralmente tem aquele grupo de amigos que é utilizado para fazer as atividades em grupo na escola, ou de um esporte que você participa, ou até mesmo os seus amigos. Será que você é o líder ou você é o liderado? No caso, se você não for o líder, quem é do seu grupo que tem aí a vocação para ser um líder? Será que você se considera um líder? Quais seriam as situações de liderança que existem no nosso cotidiano? Ser líder é um dom ou qualquer pessoa pode aprender a ter liderança? Então, isso daí é que nós vamos discutir ao longo do caminho. Lembrando que a atividade de hoje nós vamos trabalhar com essas frases sobre liderança e vocês vão fazer tudo isso no caderno. Vocês vão abrir uma matéria, certo? Como vocês abrem para outras, individual. Vão colocar lá para a oficina de negócios, porque nós vamos utilizar tanto o caderno quanto o nosso livro, certo? Ainda não vamos utilizar o livro hoje, mas todas as aulas nós vamos precisar do livro e do caderno. As atividades que são postadas para vocês fazerem em casa, vocês devem tirar foto e mandar pelo nosso aplicativo, certo? Ali vocês podem também se comunicar com todos os professores ao mesmo tempo, ou se quiserem individualmente, pode deixar lá o seu recadinho. Então, as atividades tanto de matemática quanto de oficina de negócios nos seus respectivos dias, nós vamos. Você bate a foto, manda pelo aplicativo, lá vai ter o seu nome com a sua série, então você vai ganhar aí um pontinho extra para seus trabalhos ou suas avaliações, certo? Então, grandes empreendedores são admirados por vitórias ao longo do seu percurso. Mas, para alcançar sucesso, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, o indivíduo ele não faz nada sozinho. Ele precisa de ajuda de pessoas. Ele precisa do apoio de outras pessoas. Assim, ele tem o poder e confiança para passar para os demais de como ser um bom líder. Além disso, um bom líder ele vai motivar, ele vai acrescentar, ele vai agregar, ele vai tranquilizar, ele vai elogiar e ele vai cobrar das pessoas que o cercam. Então, liderança é o processo de influenciar, motivar e conduzir equipes que formam para atingir um único objetivo. Ou seja, não implica aí em ter hierarquia ou posição de poder, mas ter a habilidade de inspirar. Isso significa que ao longo da vida podemos liderar em determinadas situações e em outras podemos não liderar, podemos ser liderados. Então, a liderança deve ser aí como um processo e não como uma posição fixa. Porque hoje eu posso ter o meu grupo na escola e eu posso ser o líder. Amanhã eu posso ter um outro grupo e ser o liderado. Então, isso aí vai variar. Nem sempre o exercício da liderança está atrelado ao cargo ou uma função. Às vezes, ela desponta de uma forma espontânea. Existem algumas características específicas que normalmente são atribuídas a um bom líder. E o bom disso é que podemos exercitá-las em nossa atividade cotidiana, ajudando a desenvolver a familiaridade e a prática de liderança. Eu vou citar algumas,
mas nós não vamos trabalhar ainda com elas na aula de hoje. Para se ser um bom líder, precisa ter autoconfiança, tomar decisões certas, resolver problemas, trabalhar em equipe principalmente, habilidade financeira e envolvimento e motivação. Então, essas são algumas das características que normalmente são atribuídas a um líder. Então, antes da gente observar qual vai ser a nossa tarefa de casa para hoje, vamos assistir um pequeno vídeo com pessoas experientes em liderança e vamos ver o que é que eles têm para a gente sobre isso. Então, não tem como a gente contar a história da humanidade, como já falei, de relatos antigos, sem mencionar pessoas que protagonizaram as grandes mudanças. Ou seja, não tem como contar a história sem falar sobre liderança. Então, lembrando que a palavra de liderança, ela vai ter enormes significados, né? Como eu já falei, vários significados para a mesma palavra. Sou Lucas Reton, sou especialista em gestão de pessoas e liderança, e nesse vídeo eu quero falar com você sobre o que é liderança e o que você precisa ter para ser um líder. Vamos lá? Bom, a definição de liderança, ela muda conforme o contexto e varia de pessoa para pessoa. Agora, por exemplo, se eu pedir para você pensar na imagem de um líder, provavelmente a sua mente vai trazer a imagem de um líder político, um líder religioso, um atleta, um empresário, enfim. Então, se fosse pedido para vocês imaginarem uma pessoa que vocês classificariam como líder, quem seria a primeira pessoa que passaria na cabeça de vocês? Então, pensem aí um pouquinho e respondam. Quem vocês colocariam aí como 100% um líder, na opinião de vocês? O conceito de liderança varia de pessoa para pessoa. Eu mesmo, ao longo da minha carreira, já tive duas definições de liderança. Primeiro, eu acreditava que o líder era aquela pessoa que tinha iniciativa, que ia para a ação, que influenciava as outras pessoas através do seu exemplo na forma de agir. Porém, quando eu tinha 28 anos, eu fui promovido a gerente de contabilidade. E aí o bicho pegou. Por quê? Como gerente, eu não tinha mais muitas atividades operacionais. Meu time era composto por 3 coordenadores e 27 analistas, que eram os responsáveis pela operação. Ou seja, minha definição de liderança não cabia mais para o meu cargo novo. E foi nesse momento que eu percebi que a minha definição de liderança era limitada. Aí eu passei a procurar mais conhecimento, li vários livros, fiz vários treinamentos, conheci o coach e me apaixonei pelo tema gestão de pessoas e liderança. Hoje eu acredito que o líder é aquela pessoa que inspira e encoraja as outras pessoas a agir voluntariamente em prol de um objetivo comum. Então, se for perguntado a vocês, qual é aquela pessoa que inspira você? Você, quem seria a primeira pessoa que passaria na sua mente? Quem você me responderia agora? Qual era o nome? A primeira pessoa, a pessoa que mais lhe inspira, que você acredita aí que seja um líder. Ou seja, em outras palavras, o líder é aquela pessoa que engaja as outras pessoas a agir por conta própria na direção de uma meta compartilhada. Faz sentido para você essa definição? Legal. Então coloca aqui no comentário do vídeo qual que é a sua definição
posição e se você concorda ou não com a minha. Beleza? Agora vamos lá, para responder a segunda pergunta aqui do nosso vídeo. O que você precisa ter para ser um líder? Essa pergunta, ela já foi tema de várias pesquisas. Muitos cientistas sociais já se debruçaram sobre o tema. E por isso já foram feitas várias teorias sobre o que é liderança. Esse material é muito extenso e eu vou gravar outros vídeos sobre ele. Nesse vídeo, para responder essa pergunta, eu quero trazer 3 condições que eu considero fundamental para você ser um líder. Vamos lá? Primeira condição. Para você ser um líder, você precisa ter um objetivo relevante. O que é isso? Dado que liderar é influenciar as pessoas a agir voluntariamente em prol de um objetivo, o líder precisa ter um objetivo. E não pode ser qualquer objetivo. O objetivo precisa ser relevante. Ele precisa ser atrativo para as outras pessoas. O objetivo mesquinho, individual, ele não vai atrair outras pessoas. Outras pessoas podem até te ajudar a atingir esse objetivo, mas elas não vão se entregar de corpo e alma. Por isso, para liderar as pessoas de fato, você precisa ter um objetivo relevante, um objetivo que tenha significado para as outras pessoas, um objetivo que seja benéfico para essas outras pessoas. Legal? Faz sentido? Maravilha. Agora, a segunda condição, na minha opinião. A segunda condição para você liderar é ter coragem. Você precisa ter coragem para propor algo novo. Você precisa ter coragem para tomar a iniciativa. Você precisa ter coragem para enfrentar o medo. O medo do fracasso, o medo da rejeição. Enfim, um líder sem coragem não consegue influenciar as outras pessoas. Por isso, na minha opinião, a segunda condição para você liderar pessoas é ter coragem. Legal? E a terceira condição? Qual que é? Na minha visão, a terceira condição é a persistência. Por quê? Atingir um objetivo relevante não acontece do dia para o dia. Não é fácil. Demanda muito esforço, demanda muito trabalho. E um líder que desiste no primeiro obstáculo, que fica reclamando que as coisas são difíceis, ele não consegue influenciar as outras pessoas. Não tem jeito. O líder ele precisa ter persistência, ele tem que ter resiliência, ele tem que ter disciplina, ele tem que acreditar que aquele objetivo é alcançável e colocar toda a sua energia para atingir aquele objetivo. E assim ele influencia as outras pessoas, assim ele serve de exemplo para as outras pessoas, encoraja essas pessoas a atuar junto com ele. Faz sentido? Legal. Agora, se você gostou dessas informações e quer continuar aprendendo mais sobre liderança, eu tenho 3 dicas para você. A primeira delas é ler o artigo do nosso blog. Nele a gente... Então, vejam só. Esse vídeo foi um pequeno resumo, uma pequena explicação de um especialista falando sobre essa parte de liderança. Agora nós vamos ver a nossa atividade para casa, que vocês vão copiar e responder no caderno de vocês. Hoje, 4 de fevereiro, a disciplina de oficina de negócios. A primeira questão, vocês vão colocar aí. Você se considera um líder? Você se considera um líder? Por quê? Questão
de número 2. Quais as condições de liderança do dia a dia? O que é que você observa no dia a dia que precisa ter um líder, certo? O que faz uma pessoa ser o líder? O que faz uma pessoa ser um líder? Então, vejam aí a questão 3, agora a questão 4, que vocês vão pesquisar se existem os tipos de liderança. Quais os tipos de liderança? Explique-as. Então, para a nossa atividade de casa de hoje, a gente vai ficar com a atividade no caderno sobre o nosso primeiro tema, que é liderança. Se você não quer ficar de fora sem receber os pontos, faça a atividade, mande pelo aplicativo e você vai ter os seus pontinhos extra. Então, na próxima aula, nós ainda retornamos com o nosso capítulo sobre liderança. Uma boa aula e boa semana.